Irmão, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, dessa vez em Marcos capítulo 8, nós iremos ler do versículo 27 até o capítulo 9, versículo 1. Marcos 8, a partir do versículo 27 até o capítulo 9, versículo 1. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Até aqui, meus queridos irmãos. Senhor, nós queremos agradecer-te porque, na tua bondade, tu nos aproximas de ti, na tua bondade o Senhor nos tem dado este lugar para estarmos reunidos a fim de te adorar. E Deus, não existe nada melhor neste mundo do que experimentar a tua presença em nossas vidas. Nós, Senhor, te louvamos pela palavra do Senhor, que está registrada para nós nas Escrituras, que foi soprada pelo Senhor nas Escrituras, e rogamos a Ti que, assim como Tu inspiraste estes santos homens para que escrevessem a Tua palavra, o Senhor ilumine nossa mente e nosso coração, para que nós a entendamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse ponto que nós acabamos de ler, irmãos, Marcos está começando a segunda fase da sua narrativa a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o capítulo 8, versículo de número 26, nós lemos bastante a respeito da autoridade do Senhor Jesus, do seu poder sobre todas as coisas que existem, mostrando assim para nós que as coisas que daqui para frente irão acontecer
embora pareçam dizer o contrário, todas essas coisas que irão acontecer estão sob a autoridade de Deus. A partir desse momento aqui, o evangelista, ele começa a dizer para nós como foi que Jesus, saindo lá das terras do alto da Galileia, começou a se dirigir para Jerusalém com o propósito específico de ali entregar a sua vida pelos nossos pecados, até que a manifestação de Deus através da ressurreição de Jesus acontecesse. Aqui, nesse texto, nós estamos uma espécie de clímax no Evangelho de Marcos, porque Jesus vê que os seus discípulos estão, a partir de agora, preparados para novas revelações. E Jesus, então, passa a falar a eles claramente o que iria acontecer, como ele iria para Jerusalém e as coisas que lá iriam acontecer. E aconteceu assim, conforme a gente acabou de ler. Eles estavam caminhando na Cesareia de Filipe, região norte da Galileia, e enquanto caminhavam, Jesus perguntou aos discípulos dele: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é algum dos profetas. E Jesus tornou a perguntar: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro respondeu, e pelo contexto aqui a gente percebe que ele estava falando em nome dos 12, tu és o Cristo. Uma definição mais ampla desta palavra, conforme nós lemos na palavra de Deus, essa palavra Cristo quer dizer que Jesus era aquele profeta, sacerdote e rei que viria para ser o nosso Salvador e Senhor, conforme Deus havia prometido. Essa era a grande verdade que os discípulos estavam agora percebendo. E vocês se lembram que lá no Evangelho de Mateus, quando Pedro diz isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus único, Jesus diz para ele: Simão Pedro, você é um homem muito abençoado, você é um homem bem-aventurado, porque isso que você acabou de falar, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E então, por conta disto, ou por causa disso, Jesus começou, percebendo que eles estavam assim mais amadurecidos espiritualmente, a falar com mais clareza a respeito dos fatos que haveriam suceder. Mas embora Jesus tenha sido tão claro, os discípulos ainda não conseguiam entender o porquê as coisas deveriam ser assim. Aliás, eles não conseguiriam realmente crer que as coisas deveriam ser assim. Tanto que Pedro, falando em nome dos 12, começou a reprovar, chamou Jesus de lado e começou a reprová-lo por causa daquelas palavras. Ao que Jesus respondeu: afasta-te, Satanás, porque não segues os pensamentos de Deus, e sim os pensamentos dos homens. Somente depois que Jesus ressuscitou e apareceu várias vezes para eles, é que eles finalmente vieram a crer que as coisas eram assim necessárias. Então, meus irmãos, aqui nós temos, para usar a fraseologia do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, nós temos uma exposição da sabedoria de Deus, dos planos de Deus, e ao mesmo tempo da dificuldade do homem em entender a sabedoria de Deus, aquilo que a gente chamaria de loucura dos homens, ou invertendo a frase, não é? Conforme o ponto de vista ao contrário, uma manifestação da loucura de Deus, em oposição à sabedoria meramente humana, porque de acordo com Paulo, a mente que não pensa segundo Deus, ela entende que as coisas de Deus são loucura. Eu quero, portanto, meus irmãos, abordar com vocês 2 aspectos da sabedoria de Deus que são ensinados para nós neste texto. No que diz respeito a Jesus Cristo, os pensamentos de Deus, os planos de Deus em relação a Jesus, e também os pensamentos, os planos de Deus em relação àqueles que seguem a Jesus. Porque as 2 coisas estão contidas aqui. Hoje,
nós iremos tratar do primeiro aspecto, os planos de Deus em relação a Jesus. E, se Deus quiser, no próximo domingo nós veremos o segundo aspecto. Como eu disse para vocês, aqui Jesus está dizendo o que iria acontecer. E são 3 as coisas que ele enfatiza, ou que ele destaca, e que faziam e que fizeram parte do plano, da vontade de Deus para o Senhor. Primeiramente, no versículo 31 está escrito assim: então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto. Eu quero notar, irmãos, a força dessa frase. Jesus diz que era necessário. O que é uma coisa necessária? É uma coisa sem a qual outras não podem acontecer. É uma coisa imprescindível, indispensável. Não havia outra maneira das coisas acontecerem. Se Jesus tivesse agido de outro modo, se as circunstâncias tivessem acontecido de outra maneira, a razão pela qual Jesus veio ao mundo, enviado por Deus, simplesmente deixaria de ser alcançada. Não teria resultado nenhum a vinda de Jesus. E aqui Jesus diz então que era necessário que ele morresse. Isso também é claramente visto na oração de Jesus, conforme a gente lê em Marcos capítulo 14, versículo de número 26. Os irmãos se lembram deste momento, Jesus está no Getsêmani, ele está orando ao Pai Celestial, e em Marcos 14, eu peço que você por favor acompanhe a sua Bíblia, o que está escrito. Jesus diz assim: e dizia, Abba, Pai, 14, 26, Abba, Pai. Procura o Abba, Pai aí para mim, por favor. Coloca aí na tela. Obrigado, irmã. 36. Ah, como é maravilhoso a gente poder contar com a tecnologia, não é? Como é bom. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha a maneira como Jesus está orando. Ele estava a poucas horas da sua crucificação. Ele sabia tudo o que iria acontecer naquela noite. Sabia como seria traído, como seria preso, julgado injustamente, acusado, falsas acusações viriam contra ele. No final daquela noite, ao amanhecer, ele seria açoitado. Jesus sabia da coroa de espinhos que colocariam na sua cabeça. Jesus sabia também que bateriam na cabeça dele com um caniço e que ele seria escarnecido. Jesus também sabia que ele levaria a sua cruz nos próprios ombros e que depois nela ele seria pregado, que ele sofreria as agonias, acima de tudo, dos nossos pecados no seu próprio corpo, o castigo dos nossos pecados. Jesus estava sofrendo muito. Jesus estava sofrendo não somente por causa das dores físicas que ele iria sentir, mas estava sofrendo emocionalmente. O fardo que ele estava levando era muito grande. E então Jesus, esse ser humano perfeito, como é que ele ora? Ele diz assim, Abá. É uma expressão de carinho, é uma expressão de intimidade com o Pai Celestial. E ele diz assim, Papai, tudo é possível. Passa de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Nós lemos na Escritura Sagrada, meus irmãos, que Deus, o Pai, nunca deixou de ouvir uma oração de Jesus. Nunca negou nada para ele. Então você vê,
mesmo quando ele está sofrendo, e ele sabe as coisas que vão acontecer, mesmo quando ele abre o coração diante do Pai, falando da possibilidade dele não ir para a cruz, ele sabe que isso não é possível. E é por isso que ele ora: seja feita a tua vontade e não a minha. Se houver alguma possibilidade, tira, Pai, de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero. Agora, o apóstolo Paulo, nós vamos para Gálatas capítulo 1, irmãos. Lá em Gálatas capítulo 1, Paulo também escreveu a respeito da morte de Jesus, de uma maneira muito forte. Então está escrito assim, Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4. Graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Se nós formos definir numa frase, por que Jesus foi para a cruz? Porque essa era a vontade de Deus. Deus queria o seu Filho crucificado. Não que Deus, o Pai, desejasse a crucificação de Jesus de um modo arbitrário, como quem tem prazer no sofrimento de outra pessoa. Não. É que a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, e que a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Mas a Bíblia também ensina que o amor de Deus por nós precisava ser satisfeito. Deus queria cancelar os nossos pecados, queria nos libertar deste mundo perverso. Por isso, a Bíblia diz que desde a eternidade, desde antes de criar todas as coisas, Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, Deus nos amou. E a Trindade Santíssima fez uma aliança lá na eternidade. E de acordo com esta aliança, o Filho se tornaria um ser humano e daria a sua vida no nosso lugar. Morreria por nós. É o Cristo, aquele que Deus enviaria para salvar. Era necessário que Jesus Cristo morresse. Era necessário que ele desse a vida pelo seu povo. E se não fosse assim, não haveria a nossa eterna salvação. Primeira coisa, então, que Jesus diz é necessário que o Filho do Homem vá e que o Filho do Homem sofra todas essas coisas. Mas, irmãos, como é impressionante o nosso Deus. Como é inigualável a sua sabedoria, o seu amor, a sua compaixão. Porque no mesmo texto em que Jesus dá essa triste notícia para eles, e Jesus Cristo também acrescenta algo para mostrar que a sua morte não seria o final de tudo. Que ao contrário, era através da sua morte que a salvação seria alcançada, mas algo mais iria acontecer. Por isso, ele diz que era necessário que o Filho do Homem fosse morto, mas ao terceiro dia ressuscitasse. Assim como Jesus morreu na cruz, era também a vontade do Pai Celestial tirar o seu Filho da morte, trazer ele de volta à vida. E é por isso que então, depois, no terceiro dia, depois que Jesus foi crucificado, algumas mulheres que eram discípulas suas, foram até o túmulo do Senhor, um túmulo que havia sido escavado numa rocha. Ali o Senhor Jesus, o seu corpo foi colocado, a rocha foi fechada com uma grande pedra, que segundo os cálculos dos estudiosos aí, deveria pesar cerca de 1 tonelada, e então Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, ao terceiro dia, bem cedinho, ainda o sol não havia nascido, elas se dirigiram ao túmulo do Senhor, com especiarias, com perfumes que elas haviam comprado, segundo o costume dos judeus, para perfumarem o corpo do Senhor Jesus. E estavam preocupadas no caminho, porque quem iria remover
a pedra que tampava a sepultura para elas. Mas quando elas chegaram, a pedra já tinha sido revolvida. E um jovem estava sentado do lado direito. A roupa dele era branca. Mateus nos diz que resplandeciam de tanta brancura, de tanta limpeza. E esse jovem disse às mulheres: vocês estão procurando a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Mas não tenham medo, ele não está aqui porque ressuscitou. E está voltando para a Galileia. Então vão para lá também, porque lá vocês o verão. Avisem os discípulos e avisem especialmente Pedro, que o Mestre ressuscitou e está indo à frente deles. A morte de Jesus para a nossa salvação, irmãos, não era tudo o que Deus queria. Ele também queria a sua ressurreição. Ele também queria que Jesus Cristo, através da sua ressurreição, fosse proclamado não apenas como aquele que deu a sua vida por nós, mas aquele que ressuscitou por nós. E como aquele que ressuscitou, Senhor de todas as coisas, o Rei eterno, diante de quem todo joelho se dobrará, a quem toda a língua há de confessar como Senhor. A alma do santo de Deus, como nós lemos no Salmo 16, não seria deixada na morte. O corpo dele não veria corrupção. Essa era a promessa de Deus, o Pai. Uma vez satisfeita a justiça eterna, então o amor eterno também se cumpriria, ou cumpriria a promessa de Deus para o seu Filho. E nele, nesse Cristo, o reino eterno de Davi seria firmado. Conforme o Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado Filho de Deus por 3 razões. Primeiro, porque essa é a essência eterna de Jesus. Ele é aquele que existia desde o princípio, que estava com Deus e era Deus, e que todas as coisas foram feitas por Ele. Mas em segundo lugar, quando o anjo aparece para a Virgem Maria e diz que ela vai dar à luz a alguém que seria o Salvador, ele diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, em segundo lugar, Jesus é Filho de Deus porque ele foi concebido no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, Jesus Cristo também é declarado Filho de Deus por causa da sua ressurreição. Os apóstolos nos dizem que na ressurreição de Jesus se cumpriram muitas coisas que dizem os profetas do Antigo Testamento. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1 agora. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos, onde o apóstolo Paulo, ele resume o pensamento de Deus para a nossa salvação. Romanos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Aqui Paulo está se apresentando para a igreja de Roma e ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Evangelho que foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus santos, dos seus profetas, nas sagradas escrituras. Evangelho com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. A frase, meus irmãos, que eu quero destacar de todo esse belo resumo que Paulo faz aqui, está no versículo 4. Jesus foi designado Filho de Deus com poder mediante a ressurreição de entre os mortos. Eu não quero me adiantar, mas ao mesmo tempo vou me adiantar, mas na semana que vem voltaremos a esse texto. Marcos capítulo 9, versículo 1, é da perspectiva do que está escrito aqui em Romanos capítulo 1, que nós devemos entender as palavras de Jesus lá em Marcos 9, 1, onde está escrito assim: dizia-lhes ainda:
Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Veja, eu falei a referência certa, né? Só não apareceu porque não deu para chegar lá, né? Veja, Jesus diz nesse contexto para eles: alguns dos que vocês estão aqui não verão a morte até que o reino de Deus venha com poder. Eu tenho visto alguns teólogos dizendo assim: mas Jesus então falhou completamente porque o reino de Deus não veio. É porque não leram o resto da Bíblia. Porque a Bíblia diz que mediante a ressurreição de Jesus, sim, o reino de Deus já está entre nós. Jesus já está governando à direita de Deus Pai e governará eternamente. A vinda do poder do reino de Deus, ou do reino de Deus com poder, se manifesta na ressurreição de Jesus. E diz o Novo Testamento: se cumprem muitas coisas escritas nos Salmos. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações da terra por herança. Mas isso não é tudo o que o texto ensina para nós a respeito dos planos de Deus. Primeiro, Jesus precisava morrer, era necessário. Segundo, era necessário que Jesus ressuscitasse. Mas tem uma terceira coisa que o texto nos diz. Voltemos a Marcos capítulo 8, versículo 38 agora. Jesus diz assim: porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, junto com os santos anjos. Enquanto meditava esta semana, meus irmãos, eu fiquei pensando comigo mesmo: como descrever a glória de Jesus na sua vinda? E eu não consegui. Eu acho que não existem palavras neste mundo para descrever a beleza do que será quando Jesus vier. E é por isso que a gente não precisa então ficar dando asas à nossa imaginação. Mas, como diz o hino, metade da glória celeste, como é que diz mesmo? Jamais se contou ao mortal. E talvez a gente pudesse aplicar também aqui as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado. Por quê, meus irmãos? Embora a nossa limitação não consiga alcançar a beleza desse momento, a palavra de Deus diz que simplesmente será gloriosa a vinda de Jesus. Ele diz assim: na glória de seu Pai com os santos anjos. Enoque escreveu que quando Jesus vier, ele virá com milhares, com dezenas de milhares de anjos. Você consegue imaginar uma coisa bela como essa? E a Bíblia também diz que nesse momento, Deus ajuntará dos 4 cantos da terra, dos 4 cantos do universo, todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês Marcos capítulo 13 agora, versículo 24. Por favor, confira para mim. Mas naqueles dias, isso mesmo, Marcos capítulo 13, versículo 24, Jesus falando a respeito da sua vinda. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Se o Filho do Homem virá na sua glória, se ele virá com grande poder e glória, na glória do seu Pai, eu não consigo imaginar o tamanho disso. Porque Deus é infinito, porque a glória de Deus é indescritível, é poderosa.
e todos os escolhidos de Deus, ele diz, estarão reunidos perante ele. Todos os que creram, todos os que se renderam a Jesus, todos os que, em meio a este mundo pecador, não se envergonharam do nome de Jesus, que foram lavados com o seu sangue precioso, verão a sua face gloriosa e serão recebidos por ele no seu reino, reino eterno, reino da glória de Deus o Pai. E como diz o apóstolo Paulo, então virá o fim, quando Deus receber das mãos do Filho todos os reinos deste mundo, quando todo principado e potestade forem destruídos. Amados irmãos, todas essas coisas que Jesus fala, elas aconteceram por causa de uma coisa: era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus, era o plano de Deus que Jesus morresse por nós. Era o plano e a vontade de Deus que ao terceiro dia ele ressuscitasse e recebesse um nome que está acima de todo nome. É a vontade do Pai que Jesus venha em glória com os santos anjos para separar os seus escolhidos para si, a fim de que desfrutem da vida eterna. Há duas atitudes diferentes que nós, seres humanos, podemos ter diante dessas verdades. Uma é achar que elas são simplesmente loucura. É aquilo que Jesus chama de você cogitar das coisas dos homens. E outra maneira de Jesus falar é que uma pessoa que assim pensa, ela está sob a influência de Satanás. Por isso que ele disse a Pedro: arreda Satanás. Você não está pensando como Deus pensa. Você está pensando do jeito dos homens. A outra atitude, é a atitude que Pedro aprendeu também, é receber essas coisas como revelação de Deus. Crer que essas coisas são verdade. Abraçar pela fé o Evangelho de Jesus Cristo. É render-se a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, como Rei da sua vida. É não se envergonhar do nome de Jesus, mas gloriar-se no fato de ser crente no Evangelho. Se você não negar a Jesus, ele diz, antes, se você confessá-lo, quando ele vier na glória de seu Pai, com seus santos anjos, ele diz, também eu o confessarei diante de Deus naquele dia. Eu quero perguntar para você, você crê em Jesus Cristo? Ele morreu por você, você crê nisso? Crê que ele ressuscitou? Crê que ele voltará? O que isso deve provocar na sua vida? Pelo menos 3 atitudes. A primeira é uma atitude de adoração a Jesus a cada dia. É reconhecê-lo como seu Senhor. É reconhecer que ele é o dono, que ele é quem manda, que ele é quem dirige, que ele conduz o teu destino. É você entregar a Jesus cada centímetro, cada pedacinho da sua existência, o seu tempo, os seus dons, os seus bens, a sua vida. Semana que vem voltaremos a esse assunto, porque ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Em segundo lugar, como expressão dessa sua entrega, viver para o reino dele. Anunciar Jesus, não ter vergonha do nome dele. Anuncie Jesus para outras pessoas, diga que Jesus nos ama, diga que Jesus é o nosso Salvador. E uma terceira atitude, viva na expectativa da eternidade. Quando essas coisas começarem a acontecer de Jesus em outro lugar, quando a grande tribulação começar a acontecer, erga os seus olhos, porque a sua vinda está próxima. Irmãos, o que mais precisa acontecer para nós esperarmos a tribulação?
O que mais precisa acontecer para nós entendermos que a vinda de Jesus está próxima? Erga os seus olhos para o céu, preste atenção, porque como diz a Escritura, aquele que vem em breve virá e não tardará. Estejamos preparados para a vinda de Jesus. Amém.